Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Nixon. Venho gravando aqui uma série de aulas sobre ciência de dados, né? Na aula anterior a gente conversou um pouco sobre o que é ciência de dados, quando o termo surgiu, né? Espero que você tenha gostado da aula e também que você aproveite bastante aqui essa aula que eu venho gravar aqui para você também, para você entender um pouco também do contexto na prática, né? Entender na prática o que é ciência de dados, né? Então, pessoal, nesta aula aqui, né, vou conversar um pouco com vocês sobre o contexto das empresas, né? As empresas, no geral, têm problemas, né, e elas têm dados disponíveis, né? Existem empresas que não têm tantos dados disponíveis, mas vêm coletando dados ao longo do tempo, né? De acordo com a evolução da internet, evolução de muitas questões tecnológicas também, as empresas vêm tendendo aí a buscar dados, né, a organizar seus dados aí, porque eles sabem que dados é o novo petróleo, né? Dados têm muito valor aí para as empresas, né? Principalmente se você for pensar hoje, né? Existem várias empresas aí que fornecem vários serviços aí disponíveis para você de forma gratuita em troca aí dos seus dados, né? Você usa o Google aí, talvez, diariamente nas suas pesquisas, né? Você já parou para pensar como é que o Google ganha dinheiro, né? Ele fornece o Google Maps para você de forma gratuita, ele fornece o Gmail para você de forma gratuita, ele fornece vários serviços aí para você de forma gratuita. Como é que o Google ele ganha dinheiro com isso, né? Na verdade, o Google, né, é uma empresa que você troca ali esse serviço em troca dos seus dados, né? Quando você está usando o Google Maps, o Google sabe onde é que você está. Quando você está pesquisando um termo no Google, o Google está buscando seus interesses. Então, nessa aula aqui, eu queria dar um pouco desse contexto aqui para vocês, beleza? Aqui nesse slide, pessoal, eu coloquei aqui uma questão que a gente vai retomar da aula passada, né? As empresas eles têm problema e as empresas têm dados disponíveis, né? E eu passei na aula passada para vocês alguns problemas, né? E uma pergunta que a gente costuma fazer, né? Que eu gosto de fazer nesse tema de ciência de dados, né? Como eu posso usar os dados disponíveis dessa empresa para auxiliar o processo de tomar a decisão da empresa? Se eu tenho um problema, né? Quais dados eu preciso para resolver esse problema? E a gente discutiu aqui alguns problemas, né? Como análise de crédito, eu quero saber qual cliente que eu vou dar um determinado crédito, como eu aloco esse crédito a cada tipo de cliente. A gente viu o problema de previsão de demanda, a gente viu o problema do sistema de recomendação e existem vários outros problemas aqui. Então, as empresas em si, os gestores, né, se precisam de ciência de dados, são muito bem pagos esses profissionais, justamente porque está diretamente relacionado ali à lógica da empresa, a receita da empresa, atinge diretamente as decisões de negócio em determinada empresa. Então eu vou passar aqui alguns cases, né, que eu acho importante, né, na prática para você entender aí ciência de dados. Como é que está esse mundo aí na prática das grandes empresas, do Google, do Facebook e de outras empresas aí. Então uma das perguntas que a gente faz para você entender o contexto, né, como eu posso usar os dados disponíveis para auxiliar o processo de tomar decisão. E quando eu tenho um problema na empresa, a gente faz uma outra pergunta, né? Qual seria a outra pergunta que eu faço? Quais os dados eu preciso para resolver esse tipo de problema? Então, pessoal, existem alguns cases aí que eu vou passar aqui para vocês. E o primeiro case é o case Google e Facebook, né? São grandes empresas, uma das empresas maiores do mundo, né? Os serviços, se você tem um Facebook ou um Instagram, você percebe que você usa o Facebook e o Instagram de forma gratuita aí na tua máquina, né? Eu acredito que você usa pesquisa no Google diariamente, que você usa o Google Maps, que você usa Instagram, Facebook e você nunca pagou por isso. Eu acredito que você nunca pagou por esse tipo de serviço. Mas como é que eles ganham dinheiro, essas empresas? Acumulam bilhões e bilhões de dólares, né? Se você for pensar, né, essas empresas, elas obtêm algumas questões, só as suas informações. E elas usam essas informações para sugerir produtos para determinados usuários, para linkar usuários dentro da rede, para sugerir diversas outras questões e também vender anúncios, né? Se você está lá assistindo um vídeo no YouTube, né, o Google, o YouTube é da Google também, e aparece aquele anúncio ali. Aquele anúncio, alguém ali por trás, né, tá pagando ao Google para colocar aquele dado ali. E o Google ele fornece ali uma certa estratégia, né, para pegar você como cliente, né? O cara que está anunciando, digamos que eu vendo um tipo de produto, eu vendo produtos de esportes, né? Então o Google ele sabe meus interesses, se eu tenho ou não interesse em esporte e de acordo com minhas pesquisas. Se eu pesquiso diariamente futebol,
Se eu pesquiso diariamente ali tênis, se eu pesquiso coisas de esporte, tênis, esporte, então ele vai entender que eu sou uma pessoa que eu posso estar querendo comprar esse tipo de produto. E as empresas lucram muito com nossos dados, né? A mesma coisa acontece com o Instagram. Se você passa muito tempo ali assistindo vídeo de pegadinha no Instagram, se você passa ali vendo um vídeo ali ou outras questões de finanças no Instagram, então quando uma empresa quer anunciar ali alguma coisa no Instagram, seja pessoa jurídica, pode ser empresa também, pode ser anunciado por pessoa física, está dentro dessa rede aí de conexão, o Google e o Facebook tem seus dados e ele vai utilizar seus dados para essas empresas alocar esse tipo de anúncio, né? Esses tipos de anúncios são algumas aplicações de Data Science que o Google e o Facebook tem, né? Mas isso não só se resume a isso, existem muitas outras questões aí, mas eu queria passar aí esse case do Google e Facebook para você entender um pouco dessas aplicações de ciência de dados na prática, entender um pouco do contexto, né? Um outro case que eu gosto de conversar aqui é o case Netflix. Não sei se você conhece Netflix, né? É uma plataforma de mídia, né? De streaming, de vídeos, e ele tem vários filmes aí na plataforma, né? A plataforma ganha dinheiro. Como é que a plataforma ganha dinheiro? A plataforma ganha dinheiro através da assinatura. Você é um cliente da Netflix, você paga uma mensalidade diária. Então, se você tem interesse em determinados filmes ali, se tiver na plataforma, você mantém ali sua fidelidade com a Netflix para estar assistindo esse tipo de filme. Aí você já parou para se perguntar, né? O que é que a Netflix tem feito aí de Data Science para estar mantendo seus clientes? Essas grandes empresas em si têm muitas aplicações de Data Science. A Netflix, né, o objetivo dela é ali manter mais tempo na plataforma. Porque quando ele mantém mais tempo, você utilizando a plataforma, ela tem uma certa... aumenta a fidelidade da Netflix. Você não vai querer, continuando uma série ali, cancelar a Netflix por algum motivo assim. Então a Netflix visa aumentar o número de vezes que você vai acessar a plataforma. Então ela começa a fazer estratégias, né, para sugerir filmes para você. Então, se você assiste um filme ali, o filme do Demolidor aí, vai lá, bota 5 estrelinhas no filme, assiste o filme completo, né? 2, 3 vezes ali, a Netflix tem esse dado armazenado. Ela sabe que o Nixon, né, que é um cliente Netflix, que tem entre 25 e 30 anos, ele gostou muito do filme Demolidor. Então, como eu quero manter Nixon, ele já assistiu o filme Demolidor, como eu quero manter ele na plataforma, para ele não sair, eu vou sugerir um filme que seja parecido com o Demolidor para ver se ele gosta também desse filme. Então existem alguns algoritmos e técnicas que a Netflix utiliza para estar sugerindo filmes para você. A Netflix ele muda a capa desses filmes de acordo com o usuário. Então ela tem uma série de análise de dados que tem especialista por trás trabalhando, utilizando algoritmos de machine learning, deep learning, redes neurais aí profundas, para estar fazendo esse tipo de análise e essas informações, né? A ideia de tudo isso, né, é manter mais tempo na plataforma e ter o cliente fidelizado, né? Se ela aumentar ali o produto, aumentar ali uma certa licença para permanecer mensalmente ali, você vai permanecer um tempo maior na plataforma e ela está ganhando dinheiro contigo. Aqui, pessoal, é um segundo exemplo também de Data Science na prática que eu queria passar para vocês, né? Agora, um outro case também que eu acho bem interessante, entenda que Data Science está nessas grandes empresas, está em todos os lugares, em várias empresas que têm problemas, enfrentam problemas. Qualquer tipo de empresa que tem problemas e tem dados, a gente pode utilizar os dados para auxiliar esse processo de tomar a decisão, a gente pode utilizar os dados para obter informações relevantes, a gente pode utilizar esses dados para visar aumentar a receita, reduzir custos de uma determinada empresa e diversas outras questões. Um outro case bem interessante, certo? Que eu trouxe aqui para a gente debater é o caso Walmart, né? A Walmart, né, tinha algumas questões de produtos, né? E descobriu que quando um determinado criança chega na casa, na residência, os pais eles costumam ter hábitos diferentes. O pai que não tinha criança anteriormente costumava, né, aos finais de semana, sair para beber em alguns bares e não comprava cerveja ali para o final de semana. E aí, quando os filhos estão próximos de chegar em casa, o pai costumava comprar fralda. E todos os pais que compravam fralda, eles compravam também cervejas ali no final de semana. Porque eles deixavam de estar saindo para beber ali em casa, né? E estar cuidando ali do seu filho, estar presente em casa. Então, o que a Walmart fez? Ela percebeu que todas essas compras ali no final de semana, entre cerveja e fralda, era em comum. Todas as pessoas que compravam fralda, compravam cerveja. Num determinado dia ali,
Na verdade eram os homens, né, que compravam fralda, compravam cerveja no final de semana para ficar em casa ali bebendo, né, e curtindo ali o final de semana, né. Então o que a Walmart fez? Ela obteve essa informação inteligente, essa informação estratégica. Agora ela pensou, como é que a gente usa essa informação aqui para aumentar a minha receita do meu negócio? O que é que eu posso fazer se eu tenho essa informação aqui? Então essa informação pode gerar uma decisão de negócio. Na hora de alocar o estoque, a gente coloca a fralda, né, vizinho ali aos freezers de cerveja, né? Então o pai que ia comprar a fralda, ele já compraria a cerveja dele ali, já lembrava de comprar a cerveja porque estava vizinho. A Walmart, com essa informação que ela obteve, utilizando algoritmos de sumarização, os pais, né, compravam a fralda e os que se esqueciam porque estava longe, começou a comprar cerveja. E a receita da Walmart bombou aí e teve um lucro aí muito alto, né? Existem alguns artigos, existem algumas questões em blogs que mostram esse exemplo aí da Walmart. Não sei se você já conhecia esse exemplo, mas entenda aí, o que eu quero que você entenda até aqui, é que a gente tem dados, a gente tem problemas nas empresas, a gente pode vasculhar nesses dados, processar, obter informações, descrições estatísticas desses dados, fazer análise desses dados de forma automatizada para obter aí informações. E essas informações podem ser utilizadas para auxiliar o processo de tomar decisão. Um cientista de dados é um desses profissionais que podem extrair informações dos dados. Por isso que são bem profissionais aí que, no geral, são bem pagos, são profissionais muito demandados pelas empresas hoje e são profissionais que vão ser demandados nas empresas ao longo do tempo, né? As empresas, cada vez mais ao longo do tempo, têm captado mais dados. E as empresas têm problemas, né? O mercado é muito competitivo, né? O mercado hoje, o tempo que passa, vai surgindo novas empresas, novos produtos e o mercado vai se tornando mais competitivo. Então, essas informações estratégicas são extraídas através desses profissionais. Então, o que eu queria que você entendesse até aqui é esse contexto aí de ciência de dados, né, uma visão mais prática, né? Na próxima aula aí a gente vai voltar a conversar aí, né, o porquê que a gente precisa estudar a ciência de dados, né? O porquê eu devo me tornar um cientista de dados. Alguns motivos que me levam hoje a ser um cientista de dados, algum motivo que eu acredito na profissão hoje, eu acredito muito na profissão nos próximos anos. Esta aula aqui eu vou encerrar por aqui. Eu vou te ver aí lá na próxima aula. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar aqui em gostei, né? E se inscreve no canal se você não for inscrito. A gente vai estar gravando mais aulas para vocês. Uma sequência de aulas aí para você entender ciência de dados, você entrar nesse de dados, algumas informações relevantes que eu vou passar para você diretamente do campo de batalha. Eu trabalho como cientista de dados e eu espero que esteja agregando aí a sua carreira. Desde já também, se você tiver alguma dúvida aí em relação a esses conteúdos que eu estou gravando, você pode deixar aqui seu comentário. Eu vou te ver aí lá no próximo vídeo. Valeu, pessoal, tamo junto e é só o começo.